3 mortos e 4 feridos num ataque a um autocarro na Grongosa é um dos últimos relatos de violência associados à campanha eleitoral em Moçambique. As denúncias surgem todos os dias, apresentadas por organizações que estão a fazer a monitorização do processo. Intimidações, agressões, ataques armados e mortes estão a marcar o período eleitoral. Casos, por exemplo, ligados ao espancamento de membros simpatizantes de partidos, a um novo fenômeno de violência eleitoral que se manifesta através da destruição de casas, de destruição e queimada, digamos assim, de casas de membros e simpatizantes dos partidos, políticos. A plataforma Monitor vai mais longe e acusa a Frelimo de ser o principal responsável pela violência e pela intolerância política. O denominador comum desta violência esteve sempre pessoas vestidas com camisetas vermelhas com o logotipo do Partido Frelimo. A violência que se registava nos últimos anos no Norte intensificou-se, mais uma vez com indícios de associação ao terrorismo e acusações de financiamento por parte do Estado Islâmico. Mas não é só no Norte que surgem os relatos de incidentes. A polícia garante que a segurança está garantida e que reforçou os meios, mas diariamente sucedem-se as notícias de violência e morte. No regresso do Causa e Efeito recebemos Iricino de Salema, Hermenegildo Molhovo, Matilde Grácio, Edeleine de Freitas, Filomeno Fortes e Janete Murdoch. Bem-vindo ao Causa e Efeito. Moçambique prepara-se para as eleições de 15 de outubro, onde quase 13 milhões de eleitores vão escolher o Presidente da República, 10 Assembleias Provinciais e respectivos governadores e os 250 deputados da Assembleia da República. Mas a campanha está a ser marcada por uma onda de violência e intolerância política que já causou mortos. 55 pessoas foram detidas acusadas de vários ilícitos eleitorais. E apesar das garantias das autoridades de reforço da segurança e de que o voto vai ser possível em todo o país, observadores e organizações da sociedade civil lançam repetidos alertas para a situação. Vamos até Moçambique, em contacto via telefónica com 2 destes observadores que têm estado a acompanhar e a monitorar este processo. Vamos falar com Hermenegildo Molhovo, diretor executivo do IMD, o Instituto para a Democracia Multipartidária, e também com Iricino de Salema, do Instituto Eleitoral para a Democracia Sustentável em África. E começava precisamente por falar com Iricino, para lhe perguntar se há dados que nos indiquem de que esta violência que se está a assistir é, de facto, uma violência eleitoral e não, como já temos vindo a assistir em Moçambique, ataques como acontecem, por exemplo, no Norte, em Cabo Delgado. Obrigado. Na verdade, estamos em presença de violência eleitoral, não só o contexto em que os atos de violência ocorrem, como também materialmente, em termos substanciais. Aquilo que temos estado a verificar nos leva mesmo a concluir, sem margem para dúvida, que estamos em presença, em grande parte, de violência eleitoral. É claro que algumas situações, caso, por exemplo, de algumas mortes que ocorrem, não estão necessariamente ligadas à violência eleitoral, mas a questões relacionadas com as campanhas eleitorais. Refiro-me, por exemplo, aos acidentes de viação que se tem verificado, nos quais têm perecido muitas pessoas, infelizmente, mas, entretanto, tudo é dentro do contexto da campanha eleitoral ora em curso, marcada, infelizmente, por muita violência. Esta é uma situação atípica no nosso contexto. Há sempre algum nível de violência, mas, entretanto, uma violência cheia de sangue, como essa que estamos a testemunhar este ano, é descomunal e a todos os títulos preocupante. É normal. Iricino, e a que é que atribui então este aumento da violência em Moçambique neste período? Bem, seria
difícil dizê-lo com toda a exatidão. O que posso fazer talvez é traçar alguns cenários. Eventualmente, o facto de estarmos a realizar essas eleições num contexto que se segue a realização de eleições locais o ano passado, em que a oposição teve os melhores resultados de sempre. Acho que isso pode estar em parte a propiciar este nível assustador de violência que estamos a assistir. Pode ser que alguns setores associados ao partido no poder estejam eventualmente a prever uma situação não muito católica para eles em termos de resultados eleitorais, tendo eventualmente talvez como base o cenário que se verificou nas eleições do ano passado. Quando visto e de forma agregada os resultados das eleições autárquicas de 2018, conclui-se que o partido Frelimo, que é o partido centralmente no poder, o partido governamental, ganhou as eleições com pouco mais de 51% dos votos. Ou seja, é uma vitória quase no limite. Então pode ser que esse indicador sozinho esteja a propiciar algum crescimento da violência. Essa é uma possibilidade. Por outro lado, pode ser que o facto de os próprios atores políticos no geral, em alguns pontos do país, o caso da cidade de Chocó, na província de Gaza, serem em parte aversos ao pluralismo, à diversidade, pode ser que isso também esteja a propiciar os elevados níveis de violência. Por outro lado, há algumas leituras que dizem que talvez a própria polícia da República de Moçambique não tem uma perspectiva de direitos humanos, uma perspectiva mais garantística, uma perspectiva mais de proteção, de tal sorte que a miúde, segundo alguns observadores, é a própria polícia que ela própria se apresenta como propiciadora ou como promotora, entre aspas, de alguns casos de violência. Então, tudo isto está lá, tudo isto são hipóteses que poderiam ser consideradas, talvez, numa investigação que até seria necessária para se apurar com profundidade as causas dessa violência descomunal. Fora do normal em Moçambique. Iricino, o Iricino faz parte e é diretor residente deste Instituto Eleitoral para a Democracia Sustentável em África. Como é que um organismo como este pode ajudar a mudar este cenário e a criar, de facto, esta democracia num período eleitoral? Sim, nós, na verdade, temos estado a trabalhar com os atores relevantes, nomeadamente a Comissão Nacional de Eleições, que já por 2, 3 vezes, por via do seu respectivo presidente, o Sheikh Abdul Karim, já veio a público condenar esses atos de violência que a todos os níveis mancham o processo eleitoral moçambicano. E temos estado a trabalhar também com os partidos políticos, sobretudo os representados na Assembleia da República, em termos daquilo que é o funcionamento do sistema político, aquilo que são as regras de jogo, aquilo que são os princípios estruturantes da democracia eleitoral. E de tudo isso, há uma coisa que não faz parte do processo, que é a violência. Ou seja, qualquer disputa tem que ser ao nível de ideias, tem que ser ao nível da apresentação de projetos políticos, qualquer desentendimento tem que ser conhecido pelas entidades competentes, nomeadamente ao nível local, ao nível distrital, as comissões distritais de eleições, ao nível provincial, as comissões provinciais, ao nível nacional, a Comissão Nacional de Eleições, e em termos de garantias jurisdicionais, temos 2 níveis de tribunais. Temos, por um lado, os tribunais distritais e, por outro lado, o Conselho Constitucional, enquanto a mais alta instância de justiça eleitoral. Isto naquilo que é a disputa eleitoral em termos... Por outro lado, temos os eleitorais, a dimensão criminal. Os conhecimentos já são competentes, todos os tribunais comuns, nesse caso, do nosso ordenamento jurídico constitucional. Então, acho que este contributo que o ESA tem estado a dar
este é um contributo que tem sido dado por nós já há 15 anos. Temos a nossa presença física em Moçambique, trabalhando com esses atores, incluindo a sociedade civil, neste tempo todo. E temos estado a insistir que uma eleição sangrenta, uma eleição violenta, é tudo menos uma boa notícia para o processo político moçambicano, até porque isso tudo coloca potencialmente em causa a própria consolidação da paz, até porque hoje é dia da assinatura do AGP, do Acordo Geral de Paz, assinado a 4 de outubro de 1992 em Roma, mas, entretanto, como resultado de algumas nuances do nosso sistema, como resultado de alguns desentendimentos ou algumas desinteligências, o nosso país, depois de 1992, assinou outros 2 acordos. Iricino, é importante, de facto, percebermos esse contexto histórico, mas para me centrarmos agora um bocadinho mais nesta questão atual, eu ia agradecer-lhe o seu contributo e passar também a palavra ao Hermenegildo Molhovo, que nos escuta também via telefone a partir de Moçambique. O Hermenegildo tem estado, através deste IMD, o Instituto para a Democracia Multipartidária, também a acompanhar e a monitorar este clima de intolerância política que se vive. Quais são os últimos dados que têm em relação a estes incidentes que têm estado a acontecer? Muitíssimo boa tarde. Devo dizer que, de uma certa forma, faltando sensivelmente uns 10 e 9 dias de campanha, temos vindo a notar, de facto, que existe uma tendência de aumento de casos no que diz respeito a incidentes eleitorais. No entanto, devo admitir, até porque hoje é o dia de paz, que também temos tido alguns eventos pacíficos que eu acho que também servem de exemplo, e são esses que nós, como IMD, também temos sempre o cuidado de trazê-los sempre à superfície, no sentido de encorajar que os partidos políticos e demais atores também tentem adotá-los no sentido de reduzirmos aquilo que são as tendências violentas que nós estamos a ter nesse exato momento. Deixe-me dizer que o que nós fomos reparando, sobretudo analisando os primeiros dias até hoje, nós temos reparado que nos primeiros dias, apesar de ter sido campanhas terem iniciado num ambiente muito pacífico, depois começamos a ter, à medida também em que os partidos políticos iam recebendo os seus desembolsos de fundos públicos para a campanha, fomos notando que a agitação que foi crescendo dos partidos políticos, já dispondo de recursos, foi também aumentando tensão no que diz respeito aos seus membros e simpatizantes que estavam envolvidos em campanhas. Então isto também resultou proporcionalmente também com a subida dos níveis de incidentes. Deixe-me sempre dizer que o que vai acontecendo é que nós temos partidos políticos como organizações de massa movimentando também tantas massas, e nós sentimos que em algum momento foge do controle dos partidos alguns atos que alguns dos seus simpatizantes na altura de campanha vão perpetrando. Nós temos vindo a trabalhar, de facto, com os partidos políticos no sentido de reduzir isto. E deixe-me dizer-te que, por exemplo, nesses últimos dias, temos reparado que, à medida que os candidatos presidenciais que vão entrando para a região sul, movimentando um conjunto bem grande em termos de mobilização dos eleitores, dos acompanhantes da campanha, vamos vendo que a violência, os incidentes vão imigrando também na mesma tendência. E dizer que nós, como IMD, ainda ontem organizamos um encontro conjuntamente com os partidos políticos e a sociedade civil, justamente para fazermos uma reflexão em torno daquilo que poderia ser o protótipo das campanhas, aquilo que nós pretendemos que as campanhas sejam. E nós tivemos no mesmo espaço vários partidos políticos discutindo os seus manifestos, trazendo os seus ideais num ambiente de tranquilidade. E nós vimos que de facto é possível. E é isto que nós queremos que seja replicado ao longo desses 9 dias para frente. Porque o que vem acontecendo nós tem havido, sabemos que já há alguns anos que tem havido uma violência no norte do país, nomeadamente em Cabo Delgado, mas como me diz, há agora uma outra violência que tem acompanhado os candidatos presidenciais. Esta violência pode ser associada também à violência que já existia há 2 anos? Há algum fator que liga estes dois movimentos de violência, digamos assim, ou
são situações paralelas? Eu penso que essa é uma questão que de facto merece muita atenção e nesse exato momento que nós estamos a fazer como Sala de Paz, estamos a fazer o levantamento dos casos que nós temos vindo a registrar e tentado também trabalhar com a polícia que está muito habilitada para trabalhar no esclarecimento, no sentido de podermos perceber a diferenciação entre isso. Porque deixe-me dizer o seguinte, existem casos de facto que são de natureza eleitoral, mas existem outros casos de violência que vão acontecendo no momento eleitoral e muitas vezes, sem muito cuidado, podemos trazê-los também como casos de violência eleitoral e assim concorrendo para trazer uma visão não muito acertada em relação ao que está nesse exato momento a acontecer. E infelizmente o que nós vamos reparando é que muitos dos partidos políticos, quando registram esse tipo de incidentes, não têm reportado à polícia, o que de facto traz alguma barreira no que diz respeito ao esclarecimento disso. Então nós como Sala da Paz, o IMD trabalhando com a Sala da Paz, temos tentado também trabalhar e sentar também com a polícia para o devido esclarecimento. Porque, de facto, se formos a ver, por exemplo, em relação a Cabo Delgado, nós temos essa situação de insurgência, que é basicamente um caso de violência que não está necessariamente ligado aos processos eleitorais, mas que vai ocorrendo no momento eleitoral e, em algum momento, vai perturbando também algumas operações eleitorais. Eu penso que uma das consequências desta violência é medo na população. Há relatos também de zonas onde a população está a fugir, que já não está nos mesmos locais e eu acho que isto pode levantar dúvidas em relação às eleições e à capacidade de participação eleitoral em algumas zonas. Exato. De certeza, o ambiente de medo que se cria em algumas regiões, como por exemplo Cabo Delgado, de certeza vai influenciar os níveis de participação, porque até durante o recenseamento fomos notando que existem algumas aldeias que ficaram despovoadas, houve migração das pessoas para as zonas mais seguras, o que de facto foi perturbando o ato de recenseamento. Deixe-me dizer também que as outras violências, por exemplo, a nível da diáspora, nós como IMD ficamos preocupados com os ataques de xenófobos que apareceram lá na África do Sul, foi justamente no momento eleitoral e na nossa percepção isto trazia um ambiente de clima de medo relativamente e que perturbava também a atividade de campanha dos partidos. Trouxemos isto como reflexão, trouxemos diferentes setores da sociedade e refletimos até que ponto também o voto da diáspora, sobretudo na África do Sul, onde se concentra o maior número dos eleitores da diáspora, até que ponto isso iria influenciar. Portanto, é uma violência não eleitoral, mas que acabaria influenciando também o processo eleitoral a partir do momento do período da campanha e nós olhávamos também e questionávamos até que ponto isto também não vai influenciar o dia de votação resultando cada vez mais no nível da abstenção. Portanto, são respostas que a gente tenta buscar no sentido de esclarecer melhor os casos que a gente vai observando, mas por outro lado também vamos fazendo campanhas no sentido de educação cívica para aqueles atos que são de facto eleitorais, aquelas agressões que logo a priori nos saltam aos olhos e nós reportamos como violência eleitoral, até que ponto nós podemos reduzir. Então temos multiplicado as campanhas devido às campanhas de sensibilização. Ontem também foi um espaço para isso e temos também trabalhado com as igrejas que também têm se desdobrado. E nesses últimos dias também estamos a reforçar cada vez mais a capacidade de campanha. E deixe-me dizer também que ainda ontem, com a polícia, nós ficamos informados em relação ao fato de a polícia garantir que teremos eleições que, sob o ponto de vista de perturbação, a polícia está a trabalhar no sentido de redesdobrar o seu esforço nessas regiões onde, sob o ponto de vista de segurança, colocamos nós como os mais críticos, locais não é? Identificados como mais críticos. Hermenegildo, muito obrigado pela sua participação. Agradeço também a participação de Iricino de Salema neste Causa e Efeito. Em Angola entrou esta semana em vigor o IVA, o Imposto sobre Valor Acrescentado. Prevê uma taxa única de 14% para todos os grandes importadores e para grandes contribuintes. Substitui o imposto de consumo. Para nos ajudar a perceber o impacto desta medida na economia angolana, nos consumidores e nas empresas, temos connosco Matilde Graço, economista e investigadora do Nova África, e via Skype temos Edleine de Freitas, uma empreendedora, consultora de negócios e licenciada em Gestão de Empresas.
E começava precisamente por fazer esta ligação a Angola, a Edlaine Freitas, para lhe perguntar qual é que tem sido a reação dos empresários a esta entrada em vigor do IVA? Bem, a entrada em vigor do IVA tem tido uma reação negativa, não só dos empresários, mas também da sociedade em geral, porque o primeiro impacto que se tem é que as coisas haverão de ter um custo maior. Neste contexto, cria um susto muito grande para as pessoas, porque pensam que terão de despender muito mais daquilo que já que têm, que já é pouco, e alguns empresários também têm dificuldades em perceber qual é o efeito do IVA no seu dia a dia, pois nem muita gente está familiarizada com o mesmo. Sendo que Angola é um país que a troca de bens e serviços gira, uma boa parte da fatia do bolo gira em torno da economia informal, é muito normal que haja essa dificuldade de interpretação no contexto socioeconômico. Não é? Então, visto que nós temos grandes dificuldades, estamos a passar agora por uma crise económica, também posso afirmar que estamos a passar por uma crise social, a entrada do IVA tem criado um impacto muito negativo por causa da falta de informação que as pessoas não têm. Então, o que acontece é que, na verdade, vai criar mais impacto, de certa forma, no bolso do pacato cidadão, não é? Isto apesar de, Edlaine, isto apesar de as autoridades terem dito que isto não significaria um aumento de preço, até porque este imposto substitui um outro, mas o que de facto constata aí é que os preços estão mais caros, os bens de consumo estão mais caros? Claro. Sim, claro que vai encarecer, não tem como não encarecer. Vejamos que o outro, se eu não estou em erro, era 10%, agora nós temos 14%. Não tem como não encarecer. Uma vez que antes, por exemplo, nós antes, se oferíamos um bem a 1.000 kwanzas, nós vamos passar a oferir a 1.140, não é? Então, não tem como não haver um aumento. A questão é que nós temos que entender que estamos a falar de uma sociedade em que a maior parte da troca de bem e serviço passa pelo mercado informal. Não há como nós não temos esse impacto negativo. Existe um aumento e esse aumento está a causar e ainda vai causar mais repercussão naquilo que é o entendimento da própria sociedade. Mas esta formalização das atividades económicas no país é ou não benéfica, mesmo que não seja num prazo imediato? É sim. Vejamos, tudo é como o próprio programa diz, causa e efeito, tudo tem as suas vantagens e desvantagens. Em termos de vantagens para os empresários é que nós vamos parar de ter a dupla tributação, não é? Porque nós podemos fazer o IVA dedutível daquelas compras que nós já fizemos e daquilo que nós vamos vender ao consumidor final. Mas, Estamos com alguma dificuldade em ouvir a Edlaine Freitas neste momento, em manter aqui esta ligação por Skype. Portanto, iria agora conversar aqui com Matilde Grácio, que é economista da Nova África. Matilde, pegando nesta questão que tinha colocado também à Edlaine, quais são as vantagens para uma economia de haver um imposto deste género, como o IVA? Primeiro, muito obrigada pela oportunidade de estar aqui. Efetivamente, um dos pontos que vale a pena aqui mencionar e referenciar é que a introdução deste imposto não é único para Angola, ou seja, isto é um imposto que já existe em muitos outros países e Angola está agora a juntar-se a este conjunto, exato, a este conjunto de países que já têm o IVA. Quer dizer, a experiência destes outros países, no geral,
é que efetivamente contribui para uma maior arrecadação da receita do país, de um país. E isto é um dos fatores que é bastante importante para conseguir chegar a objetivos como um crescimento sustentável de uma economia, que deve ser sempre um objetivo final de uma economia. E o contraponto disso? Por um lado, fazemos se calhar crescer a economia, fazer crescer as receitas do Estado, mas à custa do contribuinte ou das empresas, quem é que fica com o maior ónus? Neste caso, existem vários aspectos que devem ter sido em consideração. E um dos aspectos já foi aqui mencionado, que é, quer dizer, o impacto que a introdução deste imposto tem na formalização da economia, não é? E a formalização da economia, que neste caso da introdução do IVA está também associada a outra componente que tem sido também debatida, que é a própria modernização do sistema tributário, que tanto a escolha da introdução deste imposto como esta modernização levam a que existe efetivamente uma maior formalização da economia. E a formalização da economia é uma componente extremamente importante para este crescimento. Mas isto vai, de facto, como dizia a Edilene, criar, se calhar, aqui uma disrupção, porque falamos de um país onde, de facto, a economia informal prevalece, não é? E é a base de sustentação de muitas famílias. Portanto, é de certa forma, começar a obrigar a essa formalização, não é? Quando depois as pessoas, se calhar, não estão preparadas para isso, não é? Está aqui depois um lado social, não é? Que é preciso ter em conta. Sim, quer dizer, há aqui, pronto, mecanicamente a introdução já foi aqui mencionado, portanto, mecanicamente aqui o que está a acontecer é temos um imposto que está a ser introduzido, que vem como substituição do imposto anterior, que era o imposto sobre consumo, que tinha como valor máximo de taxação os 10%. E para o regime geral, neste momento, aqui o imposto vai ser de 14%. Portanto, mecanicamente, existe aqui este aumento da percentagem do valor do imposto. No entanto, há aqui outros aspectos a ter em consideração no que respeita à forma como a sociedade pode ser afetada. E um destes aspectos é a própria implementação, a própria forma como o imposto é implementado. Isto tem sido um aspecto que também tem sido discutido, e esta implementação, basicamente... Mas houve até um período, portanto, o imposto já teve 2 vezes para entrar em vigor e houve um adiamento, não é? Até a pedido das empresas. Houve este adiamento a pedido das empresas, exatamente, aliás, uma das questões pelas quais houve este adiamento foi exatamente para poder haver a preparação para a entrada em vigor do imposto com a capacidade efetiva de implementação do imposto. E sobre este aspecto de implementação, há aqui um ponto que é crucial, que é efetivamente o ponto da informação. Portanto, este ponto da informação, de efetivamente ser discutido de que forma é que o imposto vai afetar em específicas áreas, não é? Porque isto tem de ser olhado especificamente para cada uma das áreas. Faz com que tenha uma influência efetivamente na forma como depois este imposto se reflete na sociedade. E o facto, por exemplo, das empresas terem que passar a ter um software próprio, não é? Isto também limita, de certa maneira, a capacidade das empresas. Este período de adaptação serviu também para isso, não é? Sim. Quer dizer, a parte... Era um dos aspectos que estávamos a falar logo no início, que é a parte da própria modernização do sistema tributário.
não é? Portanto, o facto de haver um sistema informático por trás permite certamente um maior controle. Portanto, vai promover, ou por outro lado, combater a evasão fiscal, não é? De certa maneira. De alguma forma, sim. E quer dizer, e ajuda no geral a haver toda uma informatização do sistema que certamente não vem sem uma necessidade de adaptação por parte das empresas, mas que no geral contribui para esta formalização, que é um ponto. E o facto de Angola ser um país que é muito dependente das importações também, que efeito é que tem um imposto como este num caso de uma economia baseada na importação? Quer dizer, um dos grandes fatores que também está relacionado com a introdução do IVA é o facto de poder levar, ou haver aqui a expectativa de levar a um aumento do investimento das próprias empresas, ok? Portanto, aqui o que nós podemos observar é que já se falou aqui um pouco a diferença entre o imposto de consumo e este imposto agora, o IVA, que não permite a dupla tributação. Portanto, isso poderá ser um fator de atração de mais investimentos. Por exemplo, sim. Será um dos fatores que pode efetivamente levar a mais investimento. Mas para isto, efetivamente, quer dizer, o ponto de existir informação a ser transmitida e a ser divulgada e essa informação chegar aos contribuintes, tanto à parte das empresas como à população, tem de estar lá. Matilde Grácio, agradeço a sua participação neste Causa e Efeito. Deixo também aqui algumas das informações de que neste momento são apenas 1.600 empresas as que estão já sujeitas a este novo imposto em Angola, o imposto do IVA, e como se falou aqui também, uma das consequências será naturalmente a arrecadação de receitas para o Estado, e eu estava a tentar perceber se neste momento voltamos a ter possibilidade de ter em contacto a Edlaine de Freitas. Penso que sim. Então voltava a Edlaine de Freitas ao contacto consigo, precisamente também para lhe perguntar de que forma é que, sendo Angola um país dependente das importações, este imposto pode ou não afetar a economia? De certa forma, qualquer imposto que nós implementarmos agora haverá efeitos na economia, não é? Mas neste momento, a maior preocupação que temos é a questão económica social. Sendo que nós temos a maior parte, nós dependemos maioritariamente da importação e das receitas provenientes do petróleo. A aplicação do IVA vem levantar aqui uma questão. Será que é o momento certo? Será que estamos a fazer com a percentagem certa? Porque nós nos encontramos numa fase que estamos a enfrentar uma crise económica e social. As pessoas estão com muita dificuldade de oferir as necessidades básicas. E naquilo que eu venho apurando, no que é a reação das pessoas, a maior parte da reclamação é que vem das pessoas que menos têm possibilidades, não é? Se eles já têm dificuldades em oferir esses bens nos preços que tínhamos antes, e imagine agora, há probabilidade de haver aqui muitas consequências da parte negativa, porque na verdade esse imposto é retirado do bolso do cidadão, porque as empresas até acabam por ter mais vantagens em relação ao próprio consumidor final. Então, sendo que a própria população já está em recessão econômica, não tem muita capacidade de oferir os bens de primeira necessidades ou não, ele já há essa dificuldade. Então, por mais que o IVA venha, que é para aumentar as receitas do Estado, mas nós automaticamente estamos a sufocar o próprio cidadão.
Porque nós não temos um país que tem produtivo. O nosso país, ele não produz. Então, se ele não produz... Edilene, desculpa interrompê-lo, mas não acredita, isto será se calhar numa fase inicial, com o decorrer do tempo, com a entrada deste imposto e com essa percepção de que veio para ficar, não acredita que isso poderá ser amenizado, que haja depois uma estabilização dos preços? Sim, haver uma estabilização dos preços pode vir a haver, mas há muitos outros aspectos aqui que têm que ser avaliados. O nível de desemprego da população, a renda dessas pessoas são muito baixas. Então, mesmo que haver, porque depois o que vai acontecer é que as pessoas vão habituar-se a isso, não é? Esse assunto depois vai passar e vai vir outros. Mas há uma questão aqui que nós temos que avaliar, é a capacidade financeira dessas pessoas. O nível de desemprego é muito alto e a cada vez mais sente-se isso. Nós temos uma economia informal muito abrangente e o próprio Estado, em vez de integrar essas pessoas, eles as criminalizam. Então, aqui não é só um aspecto de avaliação econômica, é um aspecto de avaliação social, é um aspecto de avaliação num conjunto de vários fatores econômicos, fatores sociais, fatores culturais. É importante que nós entendamos, antes de chegarmos e implementarmos uma determinada lei, independentemente de já funcionar em outros países, é importante que nós entendamos em que tipo de sociedade, em que tipo de cultura é que nós estamos, em que tipo de economia é que nós estamos. A título de exemplo, nós temos, por exemplo, o Ghana, o Irão, o Japão, que têm as taxas mais baixas de IVA, ronda entre os 3% aos 5%. Isso não se faz sentir muito. E olha que, na sua maioria, são países muito bem organizados. Temos também outros países, como a Finlândia, entre outros, com taxas de IVA muito altas. Mas é importante que nós tenhamos aqui uma apreciação, não só no sentido econômico, mas no sentido social. Essa implementação do IVA vai fazer com que o Estado arrecade mais fundo. Mas temos uma questão em que o povo não tem confiança no Estado. Nós já tivemos muitos outros exemplos. A distribuição desses fundos arrecadados não é bem distribuído. Nós não temos uma igualdade, nós não temos uma distribuição que faça, não é, com que a economia seja sustentável. Então, a distribuição dessas rendas, a arrecadação e a própria distribuição das rendas não é algo que se faz sentir no nosso país. Então, é necessário nós avaliarmos a questão num todo, não apenas numa questão econômica da angariação de fundos. Nós agora estamos a tentar diversificar a nossa economia, estamos a tentar fazer aquilo que não se faz há muito tempo ou que nunca se fez no nosso país. Mas é importante nós termos noção em que tipo de sociedade nós estamos. Nós não temos uma sociedade educada economicamente ou financeiramente. Nós não temos uma economia sustentável. Nós temos uma economia informal. Edilene Freitas, eu agradeço, terminámos aqui também o tempo que tínhamos para esta questão, agradeço muito a sua participação e a sua visão a partir de Angola, a trazer-nos de facto aqui esta experiência in loco, e agradeço também mais uma vez à Matilde Grácio pela presença neste Causa e Efeito. O médico angolano Filomeno Fortes é o novo diretor do Instituto de Higiene e Medicina Tropical. Mestre em Saúde Pública, doutorado em Ciências Biomédicas e especialista em malária, tem agora o desafio de coordenar o Instituto e assume como uma das metas promover o maior envolvimento de equipas médicas e de cientistas portugueses no combate às epidemias em África. Filomeno Fortes, muito obrigado por estar connosco neste Causa e Efeito. Assume este cargo por um mandato de 4 anos através de um concurso internacional. O que é que acha que esteve na sua proposta de programa que convenceu o júri do Instituto? Alguns fatores, penso que contribuíram para eu ter ganho o concurso. O primeiro é que eu já tinha uma relação antiga com o Instituto. Eu doutorei-me no Instituto de Higiene e Medicina Tropical da Universidade Nova de Lisboa. Trabalhei durante muitos anos com grandes cientistas do Instituto. Depois, o ano passado, tive a oportunidade de lançar o primeiro doutoramento em Ciências Biomédicas da Universidade Agostinho Neto, em Angola, com a parceria do Instituto. Este foi um fator de relação já com a dinâmica do Instituto. O segundo fator que penso que contou também foi o facto de eu ser angolano, portanto, ser africano,
E é a primeira vez que há um estrangeiro a dirigir este instituto? Aparentemente sim. E isto também contou efetivamente... Portanto, havia aqui uma procura de uma relação mais próxima com a África. Com a África. No fundo, o objeto do vosso trabalho. Perfeitamente. Porque a essência do Instituto, quando ele foi criado em 1903, portanto há mais de 100 anos, era para dar resposta efetivamente aos problemas de saúde a nível das ex-colónias, neste caso os países, principalmente para os países africanos. Então eu penso que esse segundo fator também contou. O terceiro fator tem a ver um pouco com alguma visão que eu possa ter em relação às doenças tropicais, pois durante 40 anos eu trabalhei e trabalho com doenças tropicais, o que me dá um certo à vontade para podermos discutir quais são as prioridades, quais são os perfis, e então eu acredito que este conjunto de fatores tenham contribuído para a minha eleição. E quais é que são as prioridades? Bom, a primeira prioridade é procurarmos um bom enquadramento dentro daquilo que é a estratégia da Universidade Nova de Lisboa. Estarmos alinhados com esse plano estratégico. A segunda prioridade é termos o nosso programa intrínseco do Instituto, naturalmente virado para as doenças tropicais, e aqui definir doenças tropicais como para a medicina tropical. Nós temos parte de clínica, temos parte de investigação, parte de formação, temos um espólio científico que, se não é o melhor, deve ser dos melhores do mundo, pois eu encontrei um museu, uma biblioteca com muito material sobre doenças tropicais que merece inclusive uma maior divulgação e um melhor enquadramento. Então, a prioridade neste momento é termos um plano estratégico alinhado com a nova, mas muito direcionado para aquilo que nós chamamos a medicina tropical. E juntar a esse plano estratégico uma componente forte sobre aquilo que nós chamamos hoje a saúde internacional ou saúde global, que tem uma componente de saúde pública fundamental, pois estamos a viver uma fase de mudanças climáticas, de grande globalização, e se por um lado este Instituto deve estar virado para a medicina tropical, principalmente para os países africanos, por outro lado não podemos esquecer a condição geomorfológica de Portugal, no contexto europeu, e na possibilidade de rapidamente epidemias e outras situações de variação epidemiológica poderem afetar o próprio país. Então temos aqui... Isso é uma preocupação, não é? Num mundo global de muita migração, essa transmissão possível de novos focos de doença é uma preocupação. Nós temos vários grupos-alvo, temos o grupo-alvo da população que vive em zonas tropicais, temos a preocupação dos migrantes nos dois sentidos, temos a preocupação das comunidades que se vão instalando, e Portugal é um porto de destino de muitas dessas comunidades, e depois temos aqueles viajantes que ou vão para a África ou vêm da África por períodos curtos. E por isso nós temos aquilo que chamamos a medicina do viajante, que permite também fazer esse apoio em relação a vacinas, aconselhamento e até despiste de algumas doenças tropicais. E falou aí, por exemplo, nas alterações climáticas. É uma preocupação no sentido de há novas doenças que estão a surgir devido também a este fator? Nós temos três tipos de doenças que nos preocupam. Temos as chamadas doenças tropicais negligenciadas, doenças antigas que, infelizmente, nas últimas décadas, mesmo com toda a evolução que assistimos a nível mundial, continuam a ser negligenciadas. Eu posso falar da doença do sono, xistosomias, há uma doença que provoca cegueira, que é a segunda grande causa de cegueira a nível da África, que é a oncocercose, e que não tem conhecido muita evolução. Chamada cegueira dos rios. A cegueira dos rios, a xistosomose, que continua a proliferar. O continente africano é muito rico em rede hidrográfica e continua a ser transmitida praticamente em toda a África subsaariana. Então, e continuam a ser negligenciadas porquê? Porque são doenças que afetam maioritariamente
países subdesenvolvidos, entre aspas, em vias de desenvolvimento. E, portanto, não é uma grande preocupação para os países industrializados, capitalizados. Para a indústria farmacêutica também, não é? Não há muito interesse em buscarmos novos testes de diagnóstico, novas medidas terapêuticas, então continuam a ser efetivamente negligenciadas. Por outro lado, temos que fazer aqui um pouco da nossa crítica no continente africano. Os nossos governos não têm investido também o suficiente para que essas doenças, que são um fardo económico e social, para além do sofrimento e das incapacidades, é um fardo muito grande. Então temos aqui fatores que levam com que as doenças tropicais negligenciadas continuem a ser negligenciadas. Temos um segundo grupo, que são as chamadas doenças reemergentes. Doenças que já estariam controladas nesta fase, mas que começam a produzir pequenos focos epidémicos. Temos o exemplo agora recente da poliomielite, do sarampo. São doenças que já estavam praticamente controladas, erradicadas em muitos países e que neste momento começam a voltar a ser uma preocupação. Temos a tuberculose, inclusive, que era uma doença que até nos países mais desenvolvidos considerava-se controlada e ultimamente tem estado a desenvolver com prevalências preocupantes, com resistências aos fármacos e é uma prioridade. Temos a malária, que é uma doença que era negligenciada, houve um grande investimento a nível mundial nos últimos 30 anos, neste momento está numa fase de ensaio de um produto que poderá vir a ser uma vacina para o seu controle. Mas a verdade é que as condições ambientais que continuamos a viver, a assistir, não permitem um bom controle da doença. E depois temos as chamadas doenças emergentes. Doenças emergentes, temos o exemplo mais claro, é o ébola, sim, que continua a preocupar não só as autoridades da República Democrática do Congo, mas toda a comunidade a nível internacional. Se juntarmos a estes três elementos que eu dei, o facto de que a mobilização hoje a nível mundial de populações é muito alta e não estamos prevenidos efetivamente para um surto epidémico, por exemplo, da gripe aviária, da própria gripe normal, são situações que preocupam a Organização Mundial da Saúde. Recentemente, há cerca de 2, 3 semanas, o diretor da OMS veio a público comparar o que aconteceu em 1918 com a gripe espanhola, que em poucos dias matou milhões de cidadãos. Neste momento ele considera que a situação poderá ser muito pior, pois a mobilidade das populações e as diferenças climáticas hoje facilitam com que a disseminação desses flagelos sejam mais rápidos e possam ser mais gravosos. Uma das metas que traçou logo na sua tomada de posse é esta maior aproximação entre os médicos portugueses e esta realidade epidémica em África, portanto também envolvendo aqui a CPLP. De que forma é que na prática pretende fazer isto? Do ponto de vista conceptual, nós consideramos que no Instituto temos cientistas de renome com uma grande capacidade científica. Consideramos que temos equipamento que permite fazer pesquisa, investigação fundamental, que vai ajudar, inclusive, a encontrar novas formas de diagnóstico e de controle dessas doenças. Por outro lado, temos que considerar que doentes graves com malária a fazerem convulsões, eles estão mesmo no continente africano. Quer dizer que qualquer formação que se faça em Portugal, no nosso instituto, relacionado com doenças tropicais, requer uma interação, uma ida ao terreno, um trabalho de campo, para que esses especialistas possam ganhar mais experiência, possam sentir-se mais confortáveis em relação a esses doentes. Então, nós achamos que devemos fazer uma maior aproximação entre a saúde em Portugal e a saúde nos países africanos. Temos uma vantagem: a partir do próximo ano, Angola vai assumir a presidência da CPLP
e naturalmente que vai facilitar, porque o Instituto de Higiene e Medicina Tropical é um órgão consultivo da CPLP para o Plano Estratégico da Saúde. Então, nós temos uma grande responsabilidade em produzirmos, em participarmos na elaboração de um plano que esteja mais ligado às prioridades epidemiológicas dos países em África. Por outro lado, sabemos que Portugal, dentro de 2 anos, vai assumir também a União Europeia, e a prioridade da União Europeia para os próximos anos é uma intervenção a nível do continente africano. Então temos aqui fatores que conjugam a possibilidade de uma intervenção em África com Portugal, na União Europeia, com Angola, na CPLP. Também fontes possíveis de financiamento, não é? Que acaba por ser um grande entrave às vezes, não é? Principalmente, porque, como eu já disse, nós temos recursos humanos, temos capacidade técnica, mas os recursos financeiros são essenciais para podermos implementar o nosso programa de ação. Filomeno Fortes, muito obrigado por ter vindo ao Causa e Efeito. Muito obrigado. Desde 1999, após o conflito militar, que as Nações Unidas mantêm uma missão na Guiné-Bissau. Uma missão para apoio à consolidação da paz, que tem atuado desde 2008 através do Fundo para a Consolidação da Paz e promovendo e apoiando iniciativas da sociedade civil. Janet Murdoch é a coordenadora do Fundo para a Consolidação da Paz e é a nossa convidada. Obrigado por estar connosco neste Causa e Efeito. Ao que sei, já foram investidos mais de 20 milhões de dólares na Guiné-Bissau, desde que este fundo está lá a atuar. Que resultados é que há? Bom, a Guiné-Bissau tem passado nesse período por muita instabilidade. Em 2014, em 2012, houve outro golpe militar e, no caso, muito do dinheiro do PBF naquela altura pediram regressar. Depois se proporcionou 5 milhões para o efeito da eleição de 2014, que era muito prometedor para voltar à estabilidade. E com isso a aprovação de 10 milhões de dólares para a consolidação da paz. Só que o país voltou a um período de instabilidade política e a estratégia na altura, depois da eleição, era de que havia muita esperança de que ia poder se trabalhar com o aparelho do governo. Isso não foi possível devido à mudança de ministros, exatamente. Então, foi em 2017, nós fizemos uma consulta nacional e definimos uma nova estratégia e conseguimos, então, realocar os fundos que antes iam para as instâncias do governo, realocar numa estratégia de baixo para cima, em que estamos muito mais engajados com organizações da sociedade civil para que eles possam interagir com o governo, engajar com o governo para melhorar o atendimento, os serviços, para atender os assuntos que e então realocamos 7,3 milhões de dólares nessa iniciativa de baixo para cima, com 5 novos projetos que iniciaram a início de 2018. Então, ainda está cedo para dizer quais são os resultados. Já vamos falar então desses projetos que estão agora, mas então, do que me falou destes períodos de instabilidade na Guiné, o que é que se fez? Foi perder dinheiro? Eu acho que não. Em certo modo, parte do dinheiro voltou para viabilizar as eleições, que é um mecanismo de estabilização, e também proporcionou um dinheiro para a estratégia da mesa redonda de Bruxelas. Então, sem essa mesa redonda, não houvesse logrado aquelas projeção de projetos que, na realidade, nunca vieram a ser, mas foi indispensável o país
lançar essa estratégia da Mesa Redonda de Bruxelas. E então estes projetos agora de 2018, que me dizia que estão a começar, estes são 5 essencialmente, não é? Sim. Em que áreas? São 5, estamos trabalhando no diálogo nacional, estamos trabalhando na estabilização do setor de mídias, estamos trabalhando na estabilização do setor de justiça, com uma estratégia que envolve informar a população e o sistema do que é a justiça restaurativa, ou seja, impulsar uma reforma da justiça com o impulso da justiça restaurativa e dos métodos alternativos de resolução de conflitos. Temos também 2 projetos. Métodos alternativos, explique-nos um bocadinho melhor. É haver, por exemplo, julgados de paz, é não se chegar a tribunais, é haver conselhos nas tabancas, serão coisas por aí? Sim, inclui a mediação e conciliação dentro do sistema judiciário. O PNUD apoia desde vários anos o que chamamos as CAJs, Casas de Justiça, que estão localizadas em diferentes partes do país, e aonde as pessoas de poucos recursos podem ir, tem um acordo com a OAB de Guiné, Ordem de Advogados, para prover assistência legal a quem precisar, que não tenha recursos para isso. Então, o PBF está a financiar este acordo com a Ordem de Advogados para dar, mas muitos casos não são casos indicados para o atendimento do juiz, poderiam ser resolvidos e são muitas vezes resolvidos nas CAJs mesmo através da mediação ou da conciliação. E também estamos viabilizando o que chamamos a justiça restaurativa, viabilizando o que chamamos processos circulares, que é um procedimento de resolução de conflitos mais logicamente para as comunidades, onde podem sentar em círculo, decidir coletivamente os casos ou qualquer tipo de problema. Uma das preocupações destes projetos tem sido incluir mais jovens e mais mulheres, não é? E também comunidades mais vulneráveis. Essa preocupação é porque pode ser daí que vem a solução? Sim, nós pensamos que a exclusão, né, é um grande fator do conflito. Né? Enquanto houver exclusão, há sempre a potencialidade do conflito e do conflito violento. Então, é através da inclusão do jovem, da inclusão da mulher, que é viável construir a paz. Quem se sente de lado de fora e não tem voz, pode atuar de outro jeito. Então, nós queremos propiciar esta inclusão. E os projetos estão ligados, pretendem atingir a camada jovem rural, por exemplo, para que eles tenham noção das questões nacionais ligadas à paz, para que eles possam ter voz, possam opinar, possam dar as suas sugerências, possam atuar e fazer o que chamamos a democracia participativa, né? Estamos aqui a falar de consolidação da paz e muitas vezes, quando se ouve falar da Guiné, quem não conhece tem sempre um receio. A Janete vive na Guiné há quantos anos? Já há 3 anos, a segunda vez que eu volto para a Guiné, eu estive 14 meses em 2008, com 2009. E o que diria para quem não conhece a Guiné? A Guiné é um país violento? De jeito nenhum. Não é que seja um país... É uma violência que chamamos violência estrutural. Não se trata de uma violência de sangue, né? Não é isto. É um problema de governação. Né? E é mais difícil atacar porque é uma violência estrutural que requer uma resposta estrutural multidimensionada, com muitas pessoas fazendo muitas coisas a muitos níveis para melhorar a situação, porque é uma situação em que a instabilidade ha levado à desestruturação do Estado e da sociedade, e cada um por si, cada um faz o que quer, sem que haja regras. E isto é o que temos que
reverter a situação, reforçando normas sociais, valores sociais que estão bem arraigados na Guiné-Bissau, mas é voltar a fortalecer essas raízes, esses valores sociais. E o mandato das Nações Unidas está previsto terminar no final do próximo ano? Sim, a missão, o OGNOG-BIS, ela tem previsão a redução paulatina o ano que vem para o fecho ao final de dezembro de 2020. E acha que até lá este processo que já vem a decorrer há 20 anos com o OGNOG-BIS e os processos que estão a desenvolver também no Fundo de Consolidação da Paz poderão deixar pelo menos uma semente para a continuidade? Nós estamos trabalhando agora precisamente, o Fundo de Consolidação da Paz apoia parte do mandato da missão, não apoia integralmente, mas apoia alguns projetos que eles realizam. Estamos, neste momento, viabilizando projetos para a transferência do trabalho, da missão, para as outras agências assumirem aqueles trabalhos para que não haja um vácuo, a caída. Não é que com a saída podemos declarar paz na Guiné. É que estas é um processo paulatino em que estas destrezas atividades de consolidação de paz da missão terão que passar para as outras agências das Nações Unidas que vêm atuando há muitos anos na Guiné, né? Muito obrigada pela sua participação neste Causa e Efeito, Janete Murdoch. Obrigada. As preocupações com as alterações climáticas ficaram bem patentes na recente Cimeira do Clima. O sociólogo Miguel Barros representou a Guiné-Bissau neste evento mundial e traz-nos aqui o elencar das preocupações para este pequeno país da costa ocidental africana. Os efeitos das mudanças climáticas na Guiné-Bissau são factos reais. Há muitas práticas que concorreram para isso. Em primeiro lugar, o modelo de desenvolvimento do Estado baseado no extrativismo é um elemento crítico para a manutenção dos ecossistemas. Por exemplo, a monocultura de caju, que obedece à devastação florestal e, ao mesmo tempo, a queimadas de espaços produtivos, mas também o próprio corte de madeira, a questão de construção de infraestruturas pesadas nas zonas costeiras e úmidas para o turismo, mas também a própria especulação imobiliária que leva à construção, por exemplo, de infraestruturas pesadas nas zonas úmidas, nos espaços urbanos. Todos esses elementos, num espaço diminuto, sensível, como o território guinense, acabam por ter 4 fenómenos. Em primeiro lugar, é aumento da temperatura, porque não há nenhuma infraestrutura natural que permita amortizar os efeitos, por exemplo, dos raios do sol. Em segundo lugar, tem a ver com a questão da ausência das barreiras nas zonas costeiras, que faz com que tanto a descida das águas de chuva para o mar como o aumento da água do mar também não inunde os campos. Nos últimos 3 anos, temos tido bastante inundações na zona leste dos espaços de produção agrícola. Um outro elemento importante tem a ver com o atraso das chuvas. Nós, nos últimos 5 anos, aquilo que era regularidade na Guiné-Bissau de ter chuvas de 15 de maio a 15 de novembro já não é um facto. Agora estamos a ter chuvas tardiamente e de forma irregular. E o último elemento tem a ver com o facto de que as zonas costeiras, devido a essa atividade de extrativismo, estão cada vez mais a sofrer fenómenos de erosão. E essa erosão está a fazer com que as zonas insulares estão a perder territórios, mas também as comunidades estão a perder capacidade económica da sua produção e do seu alimento. Hoje ficamos por aqui. Na próxima semana cá estaremos para mais um Causa e Efeito. Até lá pode seguir-nos na página do Facebook ou rever o programa no RTP Play.